Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante, que a cada semana promove debates interessantes e faz com que você pense cada vez mais e melhor sobre as coisas ao redor do mundo. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo está o senhor Márcio Fabiano. Olá, que tal? Como ça va? E o senhor Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Hoje nós temos um prazer enorme aqui de receber um cara muito importante, que inclusive produz um dos podcasts mais bacanas do Spotify, enfim, do Brasil, que é o Infiltrados no Cast. A gente tá aqui hoje com o Ale Santos. Oi, Ale. Fala, pessoal, cara, prazer demais estar aqui com vocês. Pablo, brigadão aí pela apresentação do Infiltrados no Cast. Eu tô trabalhando bastante aí pra gente poder construir essa rede que a gente tá fazendo de levar informações maneiras e discussões interessantes para as pessoas na internet, né? Contrariando essa onda da extrema-direita que vem espalhar fake news, que vem espalhar desinformação, que vem espalhar revisionismo do jeito mais porco possível. Então, eu me sinto aí, assim como vocês, um pedacinho de toda essa galera que está produzindo e está aí confrontando tudo isso com história, com discussão, com política de verdade. Valeu, Ale. Saiba que, primeiramente, registrar logo nossa alegria de tê-lo aqui no nosso programa. É uma satisfação enorme, um prazer enorme estar aqui com você. Sei que hoje o papo vai ser muito enriquecedor pra gente e, principalmente, né, a ideia de fortalecer os trabalhos antirracistas e antifascistas na podosfera, mas também nas mídias sociais, enfim. A gente sabe que os últimos anos não foram fáceis para os grupos minoritários e eu acredito que o espaço do podcast é um espaço democrático onde a gente pode combater esse discurso violento, esse discurso, enfim, nojento que a gente está tentando há alguns anos, né, tirar aí da hegemonia. Hoje é dia de a gente conversar com o Ale Santos, falar sobre os Rastros de Resistência, o livro mais recente, e claro, refletir sobre a construção das narrativas da população negra no Brasil e na África, refletir sobre as questões em torno do racismo e da sociedade brasileira. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Márcio Fabiano, vamos dizer que o cara que está nos ouvindo agora, a moça que está nos ouvindo agora, completou um ano ouvindo o podcast do Historiante. Estamos fazendo aniversário hoje com essa pessoa. O que é que a gente pode dizer para ela? O que nós podemos dizer para essa pessoa é que ela pode se dar um presente e dar esse mesmo presente para outras pessoas, que é seguir a gente no apoia-se/o Historiante. Por apenas R$4 você vai ouvir as melhores entrevistas mais bacanas, as opiniões divergentes que fazem com que o nosso tico e o nosso teco do cérebro comecem a se ativar. Apoiar o Historiante é apoiar a sua inteligência. É isso aí, vá no apoia.se/historiante e colabore com apenas R$4 mensais. Aí você acessa lá o nosso podcast secreto, a conversinha com o Márcio Fabiano, os minicursos especiais que a gente produz para vocês e, claro, né, acessar o nosso sorteio mensal de livros sempre com coisas muito boas para você. Então vá lá no apoia.se/historiante e participe. Conheça também a família Historiante de Podcasts, é uma família muito unida e também muito oriçada. Você vai lá no ohistoriante.com.br e acessa lá os nossos podcasts. Tem uma carrada de podcast muito bacana. Tem o podcast Historiante, que é esse aqui. Tem Era Uma Vez na História, tem o Correspondente de Guerras, tem o Arretadas, tem o Audiodoc. Muito podcast bacana para você ouvir, né, e se deliciar. Tem pra tudo, tem storytelling, tem documentário, tem mesa redonda, tem aulas, tem tudo lá. Acesse o ohistoriante.com.br e descubra esse mundo maravilhoso e fantástico. E também tem outro canto que você vai descobrir um mundo maravilhoso e fantástico na palma da sua mão com o nosso aplicativo móvel, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Você que é usuário de Android, você vai na sua Play Store e pode fazer o download gratuitamente do nosso aplicativo. O aplicativo Historiante é muito simples, muito fácil de utilizar e com ele você terá muitas informações aí no seu celular.
para você acessar a hora que você quiser. São informações sobre sociologia, filosofia, história, termos simulados, aulas em áudio, cards de resumo. Tem muita informação e muita coisa boa neste aplicativo. E lembrando, ele é gratuito. Você vai na sua Play Store e pode fazer o download dele. Ele é bem leve, rápido de acessar e vocês vão ver o quanto ele pode auxiliar você em seus estudos. É isso aí, baixa o aplicativo gratuitozinho, bem levezinho pra você, tá? Bota o fonezinho de ouvido e vai estudando com a gente no caminho para o trabalho, no caminho para a escola, no caminho para a faculdade, seja lá você quem for. Bom, Ale Santos, eu sei que todo mundo que está ouvindo a gente já conhece, porque o podcast dele é fantástico, mas eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui. O Ale é escritor, autor de sci-fi e fantasia afro-americana, é apontado pela revista Piauí como o cronista dos negros no Twitter. Ele é autor do livro Rastros de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro, lançado em 2019, obra que resgata o passado de grandes reinos que tiveram sua história apagada ou silenciada ao longo dos anos de colonialismo e pós-colonialismo, registrando as lutas e a resistência do povo negro. E é interessante registrar que o processo de escrita dele foi através do Twitter, né? Mas aí o Ale vai falar um pouquinho também sobre isso ao longo do nosso papo. Ale também é podcaster no Infiltrados no Cast e está trabalhando em seu novo livro, que eu acredito que você já tenha concluído, né, Ale? O Último Ancestral, que vai ser publicado aí pela HarperCollins, que trabalha aí com o conceito de afrofuturismo, que é um conceito massa. E eu já queria passar a bola para você, Ale, fazendo uma primeira pergunta, né? Lá no seu livro, que tem uma narrativa muito bacana, muito gostosa e acessível, né? Já registrar isso. A gente é professor, sabe, Ale? E a gente busca no nosso projeto decodificar a linguagem científica numa linguagem acessível para todos. A gente está nessa trincheira, às vezes inglória, do ensino na pontinha da divulgação científica, né? E aí você coloca lá no livro o seguinte: as histórias não são apenas um pedaço de cada povo antigo, são pedras fundamentais para reconstruir novos impérios culturais africanos pelo mundo. A partir disso, como é que você enxerga a sua produção, né, nesse sentido, nessa formação de novas narrativas do povo negro, do povo preto em África, mas também aqui no Brasil? Sabe, eu acho, Pablo, que as histórias têm esse poder. Um cara que eu gosto muito, um livro que eu amo ter lido é Sapiens, do Yuval Harari, e ele fala muito sobre o poder das histórias, sabe? Eu acho que é um dos livros da minha vida, assim, um livro que abriu meu olho e falou, caramba, as histórias têm poder. Eu tinha lido ele há muito tempo antes de acontecer no Twitter, sabe? E eu vejo que que é todo a cultura, toda a resistência africana, ela se pauta nessas narrativas, né? E é por isso que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os colonizadores tinham medo, os senhores de escravo tinham medo dos tambores, porque acreditava-se, tinha todas aquelas histórias sobre como os africanos poderiam se comunicar através dos tambores, dos tumpãs, que como o reino Axante fazia, eles realmente faziam isso no reino Axante. E por isso depois foi proibido os tambores, e por isso que os negros lá desenvolveram música a partir de instrumentos de sopro, como jazz e tal. Então você tem todas as histórias dos adinkras e de outras formas de se comunicar através de roupas, de tipos. O reino Nibeli também tinha muito isso, a Núbia, o Egito, tudo. A questão da África sempre foi sobre como contar uma história sem utilizar as palavras na nossa sociedade, como ela foi muito materializada a partir da escrita, da palavra. A gente tem um peso eurocêntrico sobre tudo que está escrito é lei, sabe? E às vezes não.
tem o Joseph Kizerbo, um dos maiores historiadores africanos, tem uma frase que eu amo, eu não sei exatamente a frase agora, mas ela é alguma coisa como tipo, a escrita congela e a tradição oral coloca sangue e carne nas histórias, a gente confia, a gente vive, a gente sabe quando você vê alguma pessoa falar de uma maneira efusiva, quando a gente ouve um contador de histórias, quando a gente ouve até mesmo um líder religioso, ele tá ali transmitindo as palavras de uma maneira com muito mais vida e energia do que simplesmente a gente lê um livro. Então, acho que para mim, quando eu absorvo todas essas ideias, todos esses contextos e de como a nossa sociedade só sobreviveu porque soube contar histórias através da música, do repente, eu acho que muito do que eu escrevi no Rastro de Resistência, inclusive essa introdução eu escrevi no final de ter escrito as 20 narrativas no Rastro de Resistência, foi meu pensamento sobre tudo que eu tinha feito, sabe? Sobre tudo que eu tinha pesquisado, tudo que eu tinha construído. Foi, cara, a gente precisa ser um pedaço de todo esse grande livro da vida, porque em África, para a maior parte dos afro-brasileiros também, cada um de nós somos um pedacinho desse livro, sabe? O livro não é o que está fisicamente que eu posso tocar, o livro é o que a vida constrói, e cada um de nós somos um pedaço, uma página que a gente vai escrever, ou cantar, ou tatuar, ou, sabe, fazer uma dança ritualística que também conta essa história. Então eu me vejo uma dessas páginas, uma página que está trabalhando bastante aí para contribuir. Eu acho que essa grande narrativa dessa luta, dessa resistência em torno de uma história, em torno da resistência do povo negro, não é uma luta de uma só pessoa, é uma questão muito coletiva mesmo. Quando a gente vai ver a construção de tudo que vem acontecendo nos últimos séculos, a gente vê que é uma luta coletiva que às vezes ganha um recorte nacional, às vezes ganha um recorte mundial, como foi o caso do George Floyd, mas tá todo mundo fazendo parte desse grande império, sabe? E por isso que eu me vejo como essa folha ou como esse tijolo de reconstrução de império. Sabe que essa frase me veio depois de uma conversa com a Emicida, né? Porque a Emicida foi um dos meus caras que eu tava trocando ideia, depois que eu aconteceu no Twitter, assim, eu fui no lançamento do Eminência Parda dele em São Paulo, e ele falou ali, a gente precisa ir pro lado da fantasia, porque lá que a gente vai reconstruir o imaginário de todo mundo, sabe? E foi muito depois de ele ter falado isso para mim que eu também comecei a repensar em como a gente poderia ser um tijolo dessa reconstrução de um imaginário social. Eu queria começar falando contigo, mas eu queria fazer uma pequena provocação, porque primeiro eu tenho 35 perguntas para você, então nós vamos terminar 2 horas da manhã, tá certo? Que ainda tem sobre Will Smith, cinema, enfim. Mas a primeira pergunta é, Ale, quando você me vê, a mim, Márcio, aqui do Historiante, quem você vê? Você vê, quando eu fui morar nos Estados Unidos, o consulado americano do Rio de Janeiro me carimbou como macho branco, white male. Aí eu descobri, eita, eu virei o John Wayne aos 26 anos, eu não sabia e tal, por mais que eu tenha assistido tanto filme de Bang Bang em sessão da tarde. Há 2 anos atrás, Ale, eu estava no Rio de Janeiro, num bar na Lapa, conversando com amigos de um amigo meu. E 2 deles eram um irmão e uma irmã. Ela, juíza, ele, jornalista, ambos negros. E estávamos lá batendo papo, ele estava com a namorada, né? E tinham outras pessoas de teatro, de música ali, conversando. Em determinado momento, perguntaram a mim, Márcio, que você me vê aí na tela, de que maneira eu me assumia. Qual seria a minha raça, a minha cor, a minha etnia. Aí eu fiquei 1 minuto, foi um clima assim de 1 minuto no bar, na mesa. Aí eu disse, gente, eu sou branco. Eu sou branco porque eu fui criado como um branco de classe média no interior da Bahia. Só que, Ale, meu pai é negro. Meu pai já desencarnou. Inclusive hoje, para minha alegria, é o aniversário. Se ele tivesse vivo, hoje ele faria 71 anos, dia 10 de março. E a partir daí, eu comecei a mudar. Aquilo mudou minha cabeça. Entendeu, Ale? Porque eu precisava... Eu não tinha assumido o que eu era para poder entender o outro.
não é? Na verdade, meu pai era negro e nós fomos criados numa cultura branca porque minha família é católica, a gente é, como eu lhe falei, de classe média do interior. Minha mãe se apaixonou, se casou com meu pai, um homem negro, houve uma pequena resistência ali, mas constituíram família, somos 5. E aí eu lhe pergunto, Ale, de quem é o poder de fala para quem? Porque eu tive essa dificuldade, na verdade não foi tratado na minha infância, nós não sofremos racismo. Somos 5 irmãos, 3 têm a minha tez mais clara, 2, um homem e uma mulher, têm a tez mais escura, mas a gente não foi uma coisa que a gente se debateu. Não é? Todo mundo estudou em boa escola, aquela coisa que você sabe, né? Estudou em boa escola, já vai subindo na vida e tudo mais. Era isso que eu sempre pergunto quando eu encontro alguém que eu sei que tem argumento para me ajudar a refletir. É isso. Como você considera isso no Brasil? Então, Márcio, a raça é uma história, é uma narrativa, sabe? Não existe uma evidência biológica de raça. Não existe uma evidência que conecte tipo, a pele a toda uma etnia. Na verdade, na genética, a genética moderna mostra que entre 2 pessoas negras tem muito mais diferença genética do que uma pessoa negra e uma alemã, por exemplo. Então, eu gosto de olhar para a questão racial como essa ficção compartilhada, novamente citando o Yuval Harari, porque ele fala muito sobre isso. É uma história que foi repetida durante séculos e séculos, e assim como o Yuval descreve, quanto mais você repete uma história, quanto mais as pessoas acreditam nessa história, mais ela impacta e estrutura o mundo. E isso é o que aconteceu em todos os lugares. Mas, porém, como ela é uma história, ela ganha recortes geográficos, regionais, assim como todo mito, assim como as próprias religiões ganham recortes culturais em lugares diferentes. Isso pode acontecer de você ser considerado mestiço, branco, negro, ou, dependendo da região que você está no Brasil, né? Porque tudo, no final das contas, é em torno de uma memória, de uma história sobre raça que foi construída nos séculos passados, sabe? E a branquitude é muito sobre isso. O que é ser branco no Brasil, principalmente está ligado à condição social, sabe? Porque quando a gente fala do que negros são, do que é ser negro, do que ser indígena, do que é ser uma pessoa não racializada, quer dizer, do que é ser uma pessoa racializada no país, não existe dúvida. Pessoas que são consideradas, que se enxergam como negras, são tratadas como negras. Pessoas que se enxergam como indígenas são tratadas como indígenas. A gente não consegue ter dúvida disso, porque eu abro a porta aqui da minha casa, alguém vai olhar para mim e falar: ei, moreninho, como é que você tá? Vai usar todos aqueles eufemismos, né, que eram possíveis no século passado aqui no Brasil. Mulatinho, moreno, chocolatinho, sabe, cor de jambo, cor de pecado, todas essas palavras, toda essa hierarquia. Eu acho que o Brasil chegou a ter mais de 180 denominações diferentes para a hierarquização de pessoas negras. Então, quando você faz parte de um desses grupos que foi racializado, que de alguma maneira é identificado por negro por conta da sua condição social, por conta do tom de sua pele, do seu cabelo, da boca, de todos esses traços, o que foi desenhado dentro dessa narrativa de raça, você acaba não tendo dúvida por conta disso. A sociedade não deixa você esquecer o que você é. Então, como você bem falou, talvez você tenha essa experiência de branquitude por ter vindo de uma classe média do interior e nunca ter sido confrontado em relação à etnia e raça, sabe? Ter passado uma vida sem ter, por exemplo, ser chamado de saci, né? Porque apesar de eu ter uma pele mais clara, todos os negros da década de 90 em escola pública, eu morei em Taubaté, cidade de Monteiro Lobato, todo mundo era o saci, tá ligado? Não tinha distinção de cor, não. Todo mundo tinha aquela piada de que o negro estava se afogando e aí abanava e alguém ia passar e falava: não tem que assoprar não, tem que abanar para pegar fogo, sabe? Todas essas piadas da década de 90 a gente passou sem distinção do tom da nossa pele. Eu acho que branquitude, negritude também, por ser esse recorte imaginário, é o recorte que impacta muito a condição social
e a condição e a localização geográfica que a pessoa está. Gosto de lembrar da passagem de Malcolm X, que está muito descrita na biografia dele, essa última que foi escrita, que é muito fabulosa, que ele, quando vai lá para fazer a peregrinação dele em Meca e tal, e ele volta, ele entende que ser branco nos Estados Unidos não é só uma questão de ter a pele branca, mas de estar numa posição em que não assume as questões raciais e que tem uma apatia sobre as desigualdades raciais que existem nos Estados Unidos. Né? Tem uma frase que fala um pouco exatamente sobre isso, sabe? Ser branco não é só uma questão da cor. Então, eu acho que é isso, cara. Eu não sou aquele cara que usa negrômetro, sabe? Eu não gosto, acho que muita gente vai lá no meu Twitter, vai no meu Instagram, o que você acha que eu sou, cara? Eu falei, mano, eu não vou, usar esse recorte, assim, eu acho que todo mundo faz esse julgamento, esse autoexame, e principalmente se a sociedade te vê como um negro, se a sociedade te vê como uma pessoa racializada, ela não vai deixar você esquecer, e muito provavelmente você tem dúvida sobre isso, é porque a sociedade te vê de uma maneira como um branco, sim, cara, porque brancos não são racializados, então brancos não têm, apelidos para variações de brancos, e ser branco no Brasil também é uma história, cara, é uma história sobre dinheiro, é uma história sobre posição, é uma história sobre educação, e não necessariamente uma história sobre ter olhos azuis e cabelos loiros. Eu vou continuar pedindo aqui aos meus colegas só uma questão, já que você falou aí em localização geográfica. Tá? Para mim, ser branco ainda é legal aqui no Nordeste, mas ser nordestino branco em São Paulo já é um pouquinho complica. E aí eu te pergunto, Ale, existe uma diferença de simpatia, de energia, de vivência entre ser negro em São Paulo do que em ser negro na Bahia? Você falou de construção de narrativas. As narrativas que são construídas aqui na Bahia, principalmente as narrativas que vêm do candomblé, elas têm toda uma tradição oral, não é? A partir de determinado momento é que começaram a se criar, a se escrever em livros e histórias para o registro dessas narrativas absolutamente tão ricas. Eu tenho um grande amigo que ele é pai de santo num terreiro lá em Salvador, e eu aprendo muito com ele sobre essas histórias, né, dos orixás, dessas famílias todas, dessas comunidades negras todas que resistiram e estão hoje, não é, vivendo como seus antepassados. Mas eu acho isso muito importante da gente discutir, porque o Brasil tem São Paulo, nós temos a Bahia, nós temos o Nordeste, e há umas pequenas diferenças. Você considera isso, Ale, na sua vida? Eu considero, assim, é importante a gente lembrar que o movimento sanitarista, aquele movimento que foi precursor do eugenismo no Brasil, era um movimento que tinha muito determinismo geográfico, né, cara? Uma vez eu encontrei uma revista de 1930, eu acho que é a revista Cruzeiro, se eu não me engano, eu tenho um print dessa revista, onde estava descrevendo na revista que o Brasil, o autor do artigo, dizendo que o Brasil tinha uma linha que separava o povo civilizado do Sul do povo mais grosseiro, miscigenado, mestiço do Norte. Então a gente não pode esquecer que esse determinismo geográfico, essa narrativa de degeneracionismo geográfico, ela atravessou o nosso país. Então quando a gente olha para preconceito com o pessoal, o povo do Norte, é muito sobre esse determinismo geográfico, aquelas teorias de que quanto mais quente, mais vagabunda a pessoa mais relapso a pessoa mais ela tende a não trabalhar, ou mais ela está acostumada a sofrer, mais ela está acostumada com peso e com trabalhos braçais, sabe? E menos ela está apta à inteligência. Então esse tipo de coisa também construiu o Brasil. O Brasil não é construído só sobre discriminação racial, né? Eu estou falando de teorias científicas do século XIX. As teorias científicas do século XIX vêm falar sobre localização geográfica, vêm falar sobre raça, vêm falar sobre gênero, então, e tudo isso foi, de alguma maneira, estruturou a nossa sociedade, esse caos que a gente vive de, às vezes, a galera não se entender, sabe? E eu nunca morei aí pro Norte, mas eu amo o Norte, eu gosto muito da energia cultural das pessoas daí, eu acho que é muito nítido
porque eu já viajei dando palestra para Maranhão, para Bahia, Salvador e tal, e é muito nítido quando você vai atravessando os aeroportos, inclusive a postura que a própria cidade impõe sobre as pessoas, né? São Paulo, por exemplo, é uma cidade onde todo mundo é mega desconfiado, todo mundo tem muito medo. Se você anda no centro, se você for pedir informação para alguém, principalmente se você for negra, já aconteceu comigo, de pedir uma informação para um cara do centro e o cara sair correndo, de verdade, tá ligado? No meio da Avenida Paulista, olhar para trás e sair correndo. Agora aqui no interior de São Paulo, já é uma região que, tipo, se você senta no ponto de ônibus, alguma senhora vai contar a vida dela para você, tá ligado? Você vai sair de lá com uns 2, 3 amigos novos e todo mundo se tão intimista, assim. E o norte é uma outra região que eu lembro que eu fui lá, por exemplo, para Alagoas e para Maceió, e tipo, a galera tava trabalhando, dançando axé, e parece um estereótipo, mas não, a galera tava com uma energia diferente, assim, que eu queria ficar muito mais lá, cara, que parece que o comércio, as pessoas te tratam com um olhar mais diferente, mais alegre, e mesmo apesar de todas as tensões que existem lá também, que existe muita desigualdade, existe muita pobreza, né? Alagoas, se não me engano, 2 milhões dos habitantes de Alagoas ainda vivem no sertão, mas você vê ali uma certa diferença cultural, uma certa energia que eu gosto bastante, cara. Falamos um pouquinho, né, desse ponto da história, né, sobre a história do negro no Brasil, e como professores, eu acho que eu mesmo já senti muito quando conversa sobre questão de história da África. A gente vai falar de África em sala de aula, parece que se resume ao tráfico de escravizados da África para o Brasil, ou seja, não existe uma história na África, do continente africano. É tanto que quando vamos ver alguém citar a África, parece que cita a África como um país só. É um país com uma cultura homogênea, com uma língua homogênea, e até quando vamos falar de grandes produções da África, as pessoas esquecem que, por exemplo, o Egito, com sua história milenar, as pirâmides. A Record esquece totalmente que o Egito é na África, né, cara? Tipo, eu nunca vi tanta gente branca no Egito assim quanto numa novela da Record. Exatamente. Fica parecendo que o Egito fica ali entre a Alemanha e a França. E as pirâmides foram construídas pelos europeus. E aí, quando a gente vai falar de África, tem essa barreira. E é uma pergunta que até no iniciozinho você comentou, Ale, sobre o eurocentrismo. Será que você acredita que realmente essa presença, essa influência pesada do eurocentrismo na nossa cultura mesmo, na cultura brasileira, isso chega a atrapalhar as pessoas em aprenderem sobre a cultura e a história da África? Ô, Kleber, eu acho que isso não atrapalha simplesmente a cultura africana, mas isso depõe muito contra a própria cultura latino-americana, né, cara? Tipo, às vezes a gente conhece muito mais, a gente está muito mais interessado, os jornais estão muito mais interessados na família real lá da Inglaterra do que, por exemplo, na história que existiu aqui na Argentina, na Colômbia, sabe? Em os países ao nosso redor. A gente teve aqui o Spartacus negro, né, o primeiro povo negro livre de todas as Américas ali, a partir do Bencos Biorró, e cara, que fantástico saber que um povo negro se libertou ali no século XVII, mano. Isso é aqui na Colômbia. A gente devia olhar para a Colômbia como nossos irmãos de luta, de liberdade, de todas as questões, né? Eu acho que isso impacta inclusive na visão política que a gente tem em relação aos nossos pares aqui na América Latina, né, cara? Então, eu acho que esse eurocentrismo, ele é muito pautado ali por esses filósofos. A maior parte dos filósofos, como Hegel e todos os outros, eles determinavam muito que a Europa era a base de toda a humanidade, né? Inclusive os conceitos, vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso, de pré-história e história,
é muito sobre isso, né? Então a gente volta a falar sobre, por exemplo, a escrita, porque eles determinaram que a história surge a partir da escrita, e quem coloca a escrita como o extremo patamar ali de uma comunicação é a Europa, porque ela olhava para a escrita como o principal forma de se comunicar, enquanto os outros povos não olhavam para isso, e eles passavam a olhar para esses povos, já que não tem um livro escrito, eles não têm história. E eu sei que isso começou, esse processo de decolonialismo, quem quer entender colonialidade e tal, decolonialismo, pode procurar o professor Bonaventura de Santos Souza, aquele que traz esse termo epistemicídio, ele é da Faculdade de Coimbra, ele estuda bastante sobre isso, e essas discussões, elas são muito recentes, né? Eu acho que depois de década de 70, 80, que você começa a ter, aqui na América Latina, um estudo de decolonialismo, assim. Agora, imagina quanto isso demora para se instaurar nas redes públicas. Vocês sabem, vocês são professores, sabem muito mais do que eu, porque precisa de uma política pública. E aí eu lembro que 2011, se eu não me engano, foi quando o Haddad era ministro, ele vem trazer a maior obra, que foi a História Geral da África, uma obra que é muito emblemática, uma obra que é muito importante. Se não me engano, foram mais de 300 historiadores participando de todo esse processo de reconstrução da história da África, considerando as tradições orais ali também, né? Teve uma coisa de você ir lá investigar e de recortar as narrativas, de olhar para aquilo que alguns racistas tinham escrito, que os pais da historiografia mundial, eles eram meio racistas, meio totalmente racistas, né? E aí você lê os relatos deles na África e reconstrói isso com as tradições orais, com os documentos, com algumas coisas de arqueologia que ainda sobreviveram a todo esse massacre da história africana que os arqueólogos e etnógrafos europeus fizeram. E aí eles trazem aí, depois de várias décadas, até pela Unesco, uma obra com 300 historiadores fazendo isso. Essa obra foi reduzida e colocada no governo brasileiro em 2011, ainda tem aquelas duas leis, né, se eu não me engano, a lei de 2011, depois ela se alterou em 2013 para inserir a história dos povos indígenas nativos brasileiros, mas aí, como tudo que a gente sabe, entre a construção da lei e a aplicação dela em toda uma rede tão grande de escolas públicas, com tantas camadas e com professores que ainda não são tão valorizados, e com secretarias e questões estaduais, a gente tem aí um grande delay, um grande gap, né? Então a gente ainda não tem a história africana, a história brasileira contada a partir das perspectivas africanas e nativas brasileiras. Tem algumas iniciativas individuais, claro, professores que têm cada vez mais especializados e se preocupado em fazer isso, mas como instituição mesmo, assim, o Estado não vai fazer isso, né, principalmente no governo Bolsonaro. Você tem aí um congelamento do MEC, eu acho que ninguém tem nem ideia de quem que é o ministro da Educação atualmente, depois do Weintraub ali, e antes mesmo do Weintraub, com o Vélez, com todos esses caras, foram os mega canalhas aí, a educação deu uma trava. Eu acho que vocês vão lembrar que antes do governo Bolsonaro, tinha propaganda na televisão de uma grande discussão sobre um currículo nacional. Então o Brasil estava discutindo um currículo nacional entre 2017 e 2018, ou 2016 e 2018, tinha uma grande discussão de reconfiguração desse currículo, as pessoas podiam entrar no site e dar seu voto também do que deveria estar no currículo. Então a nossa sociedade ainda está caminhando para um ensino que possa compreender mais não só a realidade negra brasileira, mas a própria realidade latino-americana. A gente tem muitas riquezas de histórias e de heróis e de personalidades que podem ajudar a gente muito mais a ser quem a gente é, até a nossa identidade brasileira, né? O Brasil ele parece que tem uma mega dependência, primeiro da Europa, porque a nossa república é formada com ideais e fundamentos europeus, franceses e tal, a divisão de poderes e tal, e agora você tem aí esse olhar que ama os Estados Unidos, que quer repetir os Estados Unidos, e enquanto isso vai acontecendo, a gente vai deixando de ser quem a gente que é brasileiro, latino-americano, um povo aqui do sul do mundo, assim mesmo, com todas as nossas configurações de energia, nossa própria história, nossos próprios conflitos, nossas próprias guerras, e como toda a construção desse continente impactou
a nossa configuração geográfica, cultural, a gente deixa de procurar a nossa própria filosofia aqui na América Latina, deixa de procurar as artes na América Latina, deixa de procurar a nossa conexão com o próprio idioma dos outros países aqui da América Latina e fica olhando para os Estados Unidos ou para a Europa sempre como o centro do mundo. Isso afasta a gente de ser, inclusive, o centro do Brasil. Pois é. A gente comentou rapidamente aqui sobre a questão do Egito e isso me fez lembrar uma coisa, Lê. Recentemente a gente fez uma postagem sobre a negritude do povo egípcio. E você não imagina o quanto de comentários a gente não recebeu, primeiro xingando a gente e depois dizendo que os egípcios não eram negros, eles eram morenos. Aí, essa coisa louca, né? Aí, assim, eu na minha história, antes de eu fazer essa próxima pergunta, eu vou fazer um breve comentário. No meu mestrado, eu tive acesso a 3 professores fundamentais. 2 deles pessoalmente, um deles só de livro, né? O professor Jacques de Pelchan, que foi um professor meu congolês no mestrado, que me apresentou ao cinema africano. Inclusive tem um dos filmes que eu nunca esqueço, que é o Tchedo, que é do Sembene Ousmane, que até hoje eu uso para falar sobre a questão dos reinos africanos, enfim. O outro professor foi o Yopo Somé, ele é um egiptólogo, dá aula na universidade de Dakar, né? E ele trabalha com a ideia da interpretação do nome Egito, né, Kermet, como povo preto. Os egiptólogos brancos do século XIX diziam que aquilo ali não era povo preto, era terra preta, que era terra repleta de humus na beira do rio Nilo. Uma interpretação, sabe aquele subterfúgio para não assumir que o povo era preto? Não, era a terra da beira do rio Nilo. E o Yopo, ele reproduz uma reflexão do professor Cheikh Anta Diop, que tem capítulo no História Geral da África. E o Cheikh Anta Diop fez um trabalho enorme, profundo, e provou que Kermet é povo preto, porque aquele tá no plural. Se não for povo preto, são pretos, né? Os pretos, no caso. É uma definição, uma autodefinição, uma autoafirmação da cor desses egípcios. Eu queria conectar essa fala com a parte do livro aqui, que você está falando aqui, sobre essa questão da construção da narrativa, né? E aí, lá em Rastro de Resistência, você fala que a falta de contato com narrativas heróicas representativas podem levar a psique de um povo à ruína, e não é segredo que a do povo negro adoeceu no processo da escravidão. Né, você cita inclusive o Jung, né, falando sobre essa questão das narrativas heróicas. Como é que você enxerga isso, né, essa construção dessas narrativas heróicas? E claro, né, ao longo do livro você constrói essas narrativas, você mostra aqui para os leitores. Eu acho fantástico, porque você pega personagens maravilhosos aqui para falar nos capítulos, né? Você fala da Teresa de Benguela, você fala Benedito Meia Légua. Isso, é um levantamento maravilhoso e riquíssimo, né? Dentro de um contexto onde a gente tem um tal de Narlock, que destruiu a figura do Zumbi dos Palmares, baseado no nada, no vento, não sei, tirou daquilo ali, não vou nem entrar em detalhes porque eu vou soltar um palavrão aqui já. Mas ele tirou do vento, né? Aí, como é que você se enxerga nesse contexto, dessa construção dessas narrativas, tendo em vista toda essa repreensão em falar sobre essas tradições negras e principalmente, né, o povo, um dos grandes impérios da antiguidade, o Império Egípcio, o império de pessoas negras, com toda essa desconstrução narrativa na contemporaneidade? Ô, Pablo, então, naquele documentário Eu Não Sou Seu Negro, do James Baldwin, ele aborda um pouco sobre isso, né? E fala, por exemplo, de como quando ele cresce no mundo onde tudo é branco, e principalmente se você nasceu depois do ano 2000, você não sabe o que é isso, mas se liga a televisão, tudo é branco, o único cavaleiro do Zodíaco negro que tinha era o Aldebaran, ninguém tava nem aí para o Aldebaran de touro, tá ligado? Tá todo mundo branco. Brasileiro. Brasileiro, então... E aí você vê, tipo, você não tem um ideal de ego. O ideal de ego, esse conceito da psiquiatria também de Freud, que é tipo a imagem que você constrói de quem você quer ser. Porque todos os ideais de ego que existem na sociedade são brancos. As pessoas que estão, os heróis são brancos, os mocinhos das novelas são brancos,
tudo é muito branco, aí você simplesmente perde a referência de quem você é. Você olha no espelho e fala, mano, não pode ser, cara. Tipo, será que tem espaço para mim na sociedade ali? Será que, tipo, eu consigo ser algo diferente do que deveria ser? Porque tudo é branco, cara. Então, a Gildinha Batista, uma das precursoras da psicologia social também aqui no Brasil, ela tem um estudo que fala sobre isso, sobre como esses efeitos do racismo são extremamente danosos. Porque daí James Baldwin, voltando para ele falando sobre isso, fala, cara, tudo que você vê é branco, você se acha, você se considera o herói atirando ali nos indígenas, no Bang Bang, até o dia que você olha para o espelho e fala, caramba, eu sou muito mais parecido com os bandidos do que com o herói, e isso te quebra, se você não tem uma estrutura familiar, religiosa, algum, sabe, um sistema de crença, um sistema que vai te ajudar a se entender dentro desses aspectos, você se quebra. Então você tem muitos casos, eu acho que no último Big Brother, a Camila falou muito sobre ter sofrido bullying por conta disso, os efeitos do bullying por ser negra na escola sobre ela e tal. Então quando você não tem esse ideal de ego que te protege, que te fala, não, cara, eu não sou isso que você está querendo dizer, não sou isso que a sociedade está querendo dizer, não, cara, você se quebra. Então eu lembro que um dos primeiros heróis, assim, uma das primeiras figuras poderosas que eu olhei, assim, que eu pude ver e que eu podia voltar para a escola e quando alguém me chamasse de Saci ou de alguma outra coisa, eu podia responder, era a galera do rap. Não sei se vocês lembram que ali no virada do anos 2000 tinha aqueles DVDs de piratão de rap, anos 2000, Black 2000, Hip Hop Furacão, essas paradas. Eu lembro que o meu primo chegava com aqueles DVD pirata e distribuía para toda a galera, assim, para assistir. A gente fazia cópias de DVDs, eu colocava ali no meu DVD da minha casa e tinha lá 50 Cent, Usher, Neil, todos aqueles caras fodas com aqueles carros ali, pagando de personalidades poderosas. E aí você falava, caramba, é isso que eu quero ser, tá ligado? É isso que eu vou procurar ser. Então quando você voltava para a escola, alguém falava, mano, você parece com o Mussum, tá ligado? Que é um cara legal, mas ele era sempre o preto que caía nas armadilhas, que era zoado pelos outros, mano. Eu falava, mano, que Mussum que nada, eu sou 50 Cent, você não parar na minha frente, você vai ser atropelado, tá ligado? Eu começava a repetir as músicas, e aí você começava a se sentir poderoso. Isso mostra um pouco do impacto dessas figuras na mente de um indivíduo, mas também do ideal de massa, o ideal de ego construído por uma sociedade. Então, quando você tem pessoas negras aparecendo mais na TV, nos jornais, inclusive na historiografia, nas escolas, você falando desses heróis nas escolas, você começa a mostrar para as pessoas negras que existe uma variedade, uma infinidade de riqueza de personagens negros, homens e mulheres que lutaram por toda a sua liberdade, e que negros não foram totalmente, como a galera costumava dizer na década de 90, relapsos, omissos e coniventes com a sua situação de escravidão, sabe? Que é uma das teorias racistas que a galera ainda propagava nas décadas passadas. E isso sim te dá uma força, isso te coloca na sociedade, isso faz você entender a sua posição, aonde você deve buscar referências para você se reconstruir emocionalmente, psicologicamente, e isso tem um peso muito grande ali na nossa forma de atuar, na forma que a gente interage com o mundo. Em vários posts no seu perfil do Instagram, e claro, no Twitter, depois você repostou no Instagram, você falou do BBB 21, né? O BBB 21 que está causando no Brasil. Você comentou participação da Carol Conká e da Lumena, e eu queria perguntar a você o seguinte, até que ponto você acha que eles foram selecionados para causar, para diminuir a força da presença negra? Se existe essa teoria, né? Algumas pessoas começaram a falar sobre isso. Essa é a minha primeira pergunta, né? Até que ponto você acha que eles foram selecionados para passarem por esse perrengue e diminuírem o seu valor? Segundo também, minha segunda pergunta é uma pergunta de publicitário. O Portal dos Administradores publicou também um post, logo na semana da Carol Conká, ela ainda não tinha saído, informando que a Globo já tinha lucrado cerca de
500 milhões de reais com o BBB 21. Nós não conseguimos no Brasil, isso é uma dificuldade nossa como cidadãos, a lei, de conectar as coisas, né? Ou porque a gente tem preguiça, ou porque nós estamos tão arraigados nos nossos modelos, nos nossos preconceitos, que a gente não se dá o trabalho de investigar. A gente não consegue conectar, porque as coisas estão conectadas, né? Esse capitalismo selvagem, esse modelo de sociedade, com perdão da expressão, escroto que nós temos, nos ilude e ilude, supostamente, algumas personalidades negras para que elas possam passar por essas situações. Então eu queria que você refletisse, você tem sido bastante esclarecedor aqui nas suas respostas sobre isso, né? Carol Conká era uma mulher negra, era uma ativista chata, ou era apenas um ser humano que estava despirocada numa situação terrível como aquela, cara? Porque, não é? Enfim, por favor, quais são suas opiniões? Me ajude aí a pensar o Brasil. Então, ô Márcio, eu tenho um episódio no podcast que eu falo um pouco sobre isso também, sabe? Eu sou game designer, então eu crio jogos. Eu fui, inclusive, consultor de game design, de advergame e gamification para o Hospital das Clínicas e para a HSM também. Então eu sei, quando eu olho para um jogo, eu entendo as mecânicas que aquele jogo é construído. E o Big Brother é um jogo construído para treta. As mecânicas do Big Brother são simplesmente, tem uma mecânica chamada jogo da discórdia, tá ligado? Tipo, o que eles querem com isso é causar simplesmente discórdia. É um jogo que você já começa dividido em grupos. Tinha o Pipoca e tinha o outro grupo lá, e que a dinâmica, e que tudo que acontece ao longo da semana é para estimular que você brigue, acuse e mande alguém para ser eliminado, cara. Então é o ambiente que se cria dentro de um jogo desse, mecânicas que são mecânicas de eliminação, é um ambiente tóxico, cara. Tipo, se você pega jogos competitivos como League of Legends, é uma treta absurda, a gente se xingando, a gente abre o fone de ouvido e já tá. E se você pega o personagem errado para entrar no lugar errado, a galera já começa a te xingar, te ofender e tal. Então, assim, o ambiente que eles escolhem, os personagens, as pessoas que vão participar, é para criar intriga mesmo, sabe? Eu não acho que. Eu tenho quase certeza que eles não fizeram isso para acabar com os movimentos negros, porque pode ficar certo de que se houvesse uma fórmula, se alguma televisão tivesse o poder de falar assim, se eu coloco 5 negros no programa, todo movimento negro vai ser desqualificado, eles já teriam feito isso no mundo todo há várias décadas atrás. Tá? Imagina se eu só pego 5 peças, coloco na frente da tela e pronto, o Brasil nunca mais vai dar espaço para o movimento negro. Então, para mim, essa tese não funciona. Para mim, agora, o que funciona é que eles selecionaram pessoas acreditando que essas pessoas iriam criar intriga. Existe uma máxima entre game design que o game designer não planeja as emoções. Ele cria os eventos que provavelmente vão surgir as emoções. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, o Charles Miller, quando ele trouxe o futebol para o Brasil, ele imaginou, se um jogador ali na esquina do gol chuta e o goleiro pega essa bola, isso pode criar um sentimento de revolta no torcedor daquele time, ou um sentimento de alegria no outro torcedor. Então depende muito das posições. Ele não planejou exatamente o sentimento que vai acontecer. Pode ser que de repente o time não precisasse daquele gol, então não cria sentimento algum. Então assim, as opções de sentimentos que surgem a partir de uma dinâmica de jogo, elas são exuberantes, são muito grandes. Então o game designer não vai determinar isso. Mas ele pode determinar, se eu colocar esse jogador, pode ser que ele vai brigar com aquele outro jogador, porque o perfil dele é diferente, pode ser que aquele outro jogador vai olhar para esses dois e não vai deixar barato. Então eu tenho certeza que eles criaram o Big Brother para causar. E eles deram certo, eles fizeram acontecer, cara. Tipo, eu não assisti o Big Brother há quase 10 anos, mano. Eu tive que assistir esse Big Brother por conta de tudo que estava acontecendo ali, que estava acontecendo naquele momento. E aí você tinha uma expectativa muito grande. O primeiro Big Brother feito majoritariamente ou quase majoritariamente por pessoas negras. Tipo, o maior programa de entretenimento, o maior reality show da televisão brasileira, que dessa vez colocou
uma grande quantidade de pessoas negras. Isso gera uma expectativa, inclusive do Black Twitter, da comunidade negra que está na internet, fala, nossa, vamos primeira vez ver várias pessoas negras. E aí, quando essas expectativas não são supridas, é natural que a galera responda com emoções intensas também, com raiva, com ira, com, desprezo, de uma certa maneira. Então, acho que é muito natural tudo isso que aconteceu nas últimas semanas, mas essas emoções vão passar. Elas vão passar como passaram com todos os outros participantes do Big Brother, com o Babu, que talvez você nem deva lembrar tudo que ele passou, o Rodrigo França, que também as pessoas nem devem imaginar o que ele passou, com a Thelma, eu nem tenho na minha cabeça como foi Big Brother com a Thelma, nem lembro exatamente o que aconteceu, porque essa é uma das características da televisão, né, da mídia em si, né, tipo, quem estuda a mídia sabe que a memória para a televisão ela é curta, e as emoções vão passar. E aí, quando você olha para o que aconteceu nesse Big Brother, tipo, a Globo faturou 500 milhões de reais com o maior casting de negros da história do Big Brother. Isso se torna um padrão, o capitalismo sempre torna tudo um padrão. E aí, o que vai acontecer? Isso pode levar a Globo a acreditar que sempre que tem uma grande parcela de negros, gera uma grande quantidade de dinheiro, um grande recorde de audiência. Então, isso pode fazer com que a Globo comece a repetir isso em alguns outros programas, inclusive. Então, de certa maneira, paradoxalmente, complexamente, isso pode fazer com que aumente a diversidade. Na verdade, é isso que tem feito que aumente a diversidade na Netflix, é isso que tem feito que aumente a diversidade na Amazon, é sempre sobre grana. Quando você cria um seriado, eu tenho lido nos Estados Unidos sobre o que eles chamam sobre renascimento da TV negra americana, graças aos programas sitcom e as séries negras que tem estourado da Shonda Rhimes e tudo mais, é tudo sobre grana, cara. Tipo, estoura a Shonda Rhimes, a galera começa a repetir as séries dela, o Pantera Negra estoura, traz bilhões de dólares para os Estados Unidos, a galera começa a fazer novos Panteras Negras, e o mercado, infelizmente, se move dessa maneira, e paradoxalmente, tudo isso pode levar a uma inserção maior de personalidades negras nos veículos de entretenimento. Falando sobre questão do BBB, questão de gamers, que eu não sabia, Ale, que você trabalhava nessa área de design de games. Sim, eu gosto. E é uma pergunta que vai relacionar até as duas coisas, porque ontem Thiago Leifert ele fez uma citação sobre RPG. E ultimamente eu tenho comentado muito com amigos sobre um RPG que é chamado Kalimba, que é baseado na mitologia e cultura africana. E esse jogo vai ser muito interessante, principalmente para ser trabalhado com jovens com relação a essa questão de trazer uma nova visão sobre a cultura africana e dessa forma trazer uma relação com os afrodescendentes no Brasil. E aí eu faço uma pergunta relacionada a isso. Qual seriam as ferramentas ou então as metodologias, as práticas que poderíamos ter para fazer com que a nossa sociedade ela venha a ver com bons olhos e tenha uma mente mais aberta com relação à cultura africana? Essa é a pergunta de ouro, né? Se a gente tivesse a resposta, a gente já estava, amanhã mesmo fazendo toda a sociedade entender melhor a cultura africana. E muito disso acaba ficando na mão dos grandes veículos, dos grandes players de entretenimento, né? Porque você falou do jogo, por exemplo, eu acho que ele teve um grande financiamento, um financiamento muito bacana, e os jogos são a maior indústria de entretenimento, os jogos são maiores do que música e cinema junto, então é uma indústria que impacta muito a garotada, sabe? E infelizmente os grandes produtores, aqueles que têm poder de mobilização em massa, estão na mão de pessoas que às vezes são apáticas ou insensíveis a todas essas discussões, né? Produzir filme no Brasil ainda é muito caro, ainda está na mão de famílias tradicionais, de produtores que já estão herdando o prestígio nessa indústria há algumas décadas, quiçá alguns séculos aí, por exemplo. A literatura, por exemplo, se não me engano, 70% dos escritores contratados em editoras no Brasil são homens brancos de 40 anos de idade, numa pesquisa bem recente, eu acho que 1 ou 2 anos atrás. Então, assim,
existe uma diferença entre entre a produção de arte, a produção de história e o mercado. E o mercado ele sempre é dominado por pessoas que são apáticas e que vão usar isso de uma maneira bem oportunista. E que, infelizmente, elas têm o poder de mobilização em massa. Quando você vai estudar a história de Hollywood, por exemplo, a gente sabe que já existia ali, com o Frederick Douglass, uma empresa chamada Frederick Douglass, produtora de cinema, isso em 1920, assim, e você já tinha algumas pessoas produzindo filmes em 1915, quando você tem aquele grande filme racista, que é O Nascimento de uma Nação. O filme Nascimento de uma Nação foi espalhado por todos os Estados Unidos, mais de 22 mil salas de cinema, e que as pessoas não sabem que existia um filme negro criado por um cineasta negro, que esqueci o nome dele nesse momento, mas o filme se chama No Limiar dos Portões, que é um filme que ele falou, beleza, eu vou contrariar o Nascimento de uma Nação e vou mostrar estereótipo de pessoas brancas e vou mostrar que negros não são malignos como o Nascimento de uma Nação está fazendo. Só que esse filme, naquela época, tem uma série da Netflix chamada Hollywood, mostra sobre isso, não era aceito nas 22 mil salas de cinema. A diferença é que os filmes negros passavam em 180 salas de cinema no país. Então, assim, a gente não tem ainda esse poder individualmente ou em pequenos grupos de confrontar essas grandes instituições e as narrativas racistas e problemáticas que elas trafegam por aí. Por isso que a gente precisa fazer essa pressão constante na Globo, precisa fazer essa pressão constante na Netflix, na Warner, no Oscar, porque se a gente não faz essa pressão constante, a gente vai ficar ali tentando preencher o copo com conta-gota, sabe? Um jogo que atinge 200, 300 pessoas. O meu livro, por exemplo, Rastro de Resistência, eu acho que a gente está chegando a 4 mil tiragens, alguma coisa nesse sentido. Enquanto você tem livros aí, como desse canalha aí, do Narlock, que eu não sei quantas tiragens já passou. O meu livro não chega aqui na minha cidade, tá ligado? Nas livrarias da cidade onde eu moro não chega a distribuição do meu livro Rastro de Resistência. Mas você compra Leandro Narlock por R$10 em todos os lugares. Então, assim, é muito díspare os escritores negros, os produtores de conteúdo negros, mulheres também, LGBTs e todos os outros que estão aí tentando pequenas iniciativas e que precisam atingir a massa, conseguir fazer o que Lázaro Ramos faz, por exemplo, que é atingir essa massa através de um grande veículo, se tornar um best-seller, conseguir. O Djamila Ribeiro tem feito isso também de uma maneira bem bacana, que é atingir esse ponto de massa, sabe? A gente precisa fazer essas pressões até que eles quebrem e eles percebam que, principalmente no Brasil, que tem 56% de negros, se você quer vender, se você quer a nossa audiência, se você quer o nosso apreço, você vai ter que espelhar a nossa realidade também. Depois que a gente faz essa pressão, eles vão ter que abrir um espaço para que a gente possa atingir de maneira multiplataforma e levar toda essa visão de como deve ser tratado a história da África, de como deve ser tratado a história, não só a história, mas toda a cultura negra no mundo, né? Eu acho que tem, só para encerrar essa parte, tem uma série que é muito emblemática, é a série do Shaka Zulu, uma série que eu acho que foi construída aí na década de 60, 70, não lembro, mas é uma série que mostra ainda esse estereótipo da África selvagem, chamada África mais escura ali em inglês, que mostra a visão de um grande herói, de um grande estrategista e também um déspota, mas de uma maneira que mostra a África de um jeito bestial e estereotipado e super ridículo. Agora, quando você pega uma série como Vikings, que também tem um personagem que também é déspota, que também é um grande estrategista, que também é um grande guerreiro, você vê que parece que tratam ele de uma maneira mais heróica, com elementos, com uma narrativa mais romântica, com uma narrativa que faz você humanizar o personagem. A gente precisa de que os grandes veículos e que a gente, como produtor de conteúdo, atinja a massa para humanizar toda a nossa presença. Diga aí. Bom, chegamos aqui na área das dicas, né? Vamos para o nosso Diga aí. E no nosso Diga aí nós temos as nossas indicações culturais. Ale, você gostaria de
colaborar nessa curadoria conosco? Você gostaria de sugerir? Claro. Eu vou sugerir, assim, uma pessoa que, tipo, eu ouço, assim, nos meus momentos de estresse, que me coloca uma paz ali, sabe? Que é Pixinguinha, mano. Acho que é Odeon, a música dele, cara. Odeon de Pixinguinha, eu amo essa música, eu gosto de ouvir, me traz uma paz muito bacana. E eu também vou sugerir a música Fogo, do Coruja, que é grande irmão, parceiro aí, tá para lançar um álbum novo de rap, e é uma música muito potente. Eu, na leitura do livro Rastro de Resistência, eu fiquei muito feliz em ver que quem prefacia seu livro é o Emicida, né? E eu tava até comentando com o Márcio, agora um pouquinho antes de você entrar online, que o trabalho do Emicida com Amarelo me faz, ao ler você, lembrar muito dele, sabe? Eu vejo essa construção da narrativa das pessoas negras no Brasil, na África, enfim. E vejo um paralelo entre o documentário, o álbum, né, e o seu livro. Fiquei muito feliz com a leitura e fiquei muito feliz em assistir o documentário. Confesso que chorei algumas vezes, assisti com minha esposa, é um documentário fantástico. Cara, eu tô nesse show e eu não conseguia, tem uma história muito louca para contar sobre esse show, porque eu fui para fazer uma gravação em São Paulo no mesmo dia, e aí, tipo, a empresa mandou um táxi para me buscar e tal. O MC é um cara, assim, que eu considero ele um grande mentor, tipo, eu fico atazanando ele no Zap o tempo todo ali, cara, tudo que eu vou fazer, algumas ideias que eu tenho, às vezes eu assisto um filme, eu vou chamar ele para conversar sobre coisas legais, e nesse dia, tipo, eu ia gravar, e depois tava combinado, depois de gravar, eu ia pro teatro assistir ele, tá ligado? Mas eu saí de casa correndo quando o motorista chegou e tocou a campainha. Eu abri a gaveta aqui do meu banheiro, peguei um colírio, pinguei, e era um colírio que, tipo, expandia a minha íris. No meio da viagem eu fui ficando hipersensível à luz, fui ficando praticamente cego, tá ligado? Tipo, não enxergava nada. Eu não fui no show do MC por conta disso, cara. Tipo, que bosta, mas é foda, cara. E ele é realmente esse cara que me inspira muito também para escrever. Eu fiz uma thread sobre o Inácio Catingueira, que tá no livro aí também, que foi praticamente uma thread que ele me ajudou, me passou algumas informações, a gente conversou bastante sobre isso. Eu vou fazer uma sugestão que eu falei ao longo do episódio, que foi o filme Chedu. Chedu significa camponês, é um filme dirigido pelo Sembene Usmani, um representante aí do cinema africano. Eu tive o prazer de assistir ele durante o mestrado e, gosto muito de utilizá-lo nas minhas aulas sobre história da África. Então é uma dica que eu nunca, jamais esqueço e ficou guardada no meu coração. Eu vou sugerir aqui duas cantoras. Uma delas é a Janelle Monáe. Vou sugerir a música Make Me Feel. E a outra cantora é a Ayácia, é uma cantora baiana. A música é De Qualquer Maneira. Essas serão minhas duas indicações para a nossa playlist musical. E aí, o que é que vocês têm para sugerir, galera? Eu vou indicar uma série que eu acabei de ver essa madrugada e que me impactou muito, que inclusive tem a ver um pouco com o que o nosso convidado de hoje falou, né? Que são essas questões de raça, né? De nações se achando mais poderosa do que as outras. Chama-se Cães de Berlim, tá? É uma série alemã que tem na Netflix e que é muito bem construída, uma ótima narrativa. As histórias paralelas são muito interessantes e toca no X da questão. Cães de Berlim, é uma temporada. E eu indico Faraó, na voz de Margarete Menezes, e também Odara, uma bela canção de Caetano Veloso. Já eu vou sugerir para vocês um livro. É um livro que eu acho que, não sei se já foi sugerido aqui nesse podcast em algum episódio. É o livro de Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que é um livro que vem retratar sobre tipo um diário da Carolina de Jesus, em que ela retrata a vida em uma comunidade pobre na cidade de São Paulo. E aí ela descreve todas as dificuldades, angústias, medos, ou seja, é um depoimento sobre as condições de vida de alguém em uma comunidade carente em nosso país.
e mesmo sendo escrito, o lançamento dele foi em 1960, ou seja, temos aí 61 anos depois do lançamento desse livro, e parece que muitas coisas acabaram não mudando. Muitas coisas ainda permanecem em nossa sociedade. Vou sugerir de Emicida, vou aqui dedicar essa música ao nosso grande Ale Santos, que fez essa participação tão importante em nosso podcast. E de Emicida vou dedicar aqui a música Triunfo. E também, seguindo nessa linha de músicas, eu vou dedicar aqui uma música que é Diário de um Detento, Racionais MC, que eu acho que já foi comentado e já foi citado aqui como sugestão, mas vou deixar novamente essa sugestão de música dos Racionais MC, que é também outro retrato do nosso Brasil. Ok. Ale Santos, meu querido, eu queria registrar mais uma vez o nosso prazer de recebê-lo aqui. Foi maravilhoso o papo que nós tivemos contigo. A casinha ficou apertada para sua presença. Mas eu queria também dizer que sinta a casa como sua e volte sempre que você quiser. Quem sabe até para falar sobre o próximo livro. Claro, né? Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer imenso. Conta comigo. Valeu, querido. Um abraço. Obrigado, um abraço. Tudo de bom para ti. Abração, pessoal. Valeu. Beleza, então é com o coração apertado, mas com alegria nos olhos que nós chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que nos ouviram até aqui, nossas belas vozes garbosas. E no 3 vamos dar um tchau, 1, 2, 3. Tchau!